Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal sobre home hacking e tradução de jogos. Hoje vamos dar continuidade ao tutorial da aula anterior sobre bases numéricas, e agora falaremos sobre as operações matemáticas envolvendo bases numéricas. Aqui está um resumo do que iremos abordar neste vídeo. Primeiro falaremos sobre operações matemáticas envolvendo números binários. Estas operações envolvem as 4 operações básicas da matemática, como adição, subtração, multiplicação e divisão. Depois falaremos sobre operações matemáticas que envolvem os números hexadecimais, ou seja, as operações adição, subtração, multiplicação e divisão nesta base. E finalmente, depois dos cálculos nas duas bases, falaremos sobre cálculos com números negativos nas bases binária e hexadecimal usando o complemento de 1 e o complemento de 2. Para iniciar os nossos cálculos, vamos realizar algumas operações matemáticas simples usando os operadores matemáticos na base binária. Portanto, a partir daqui falaremos sobre adição de binários, subtração de binários, multiplicação de binários e divisão de binários. Adição de binários. Aqui estão alguns exemplos de como os números binários devem ser somados. Na primeira parte dos exemplos, temos somas de binários realizadas com números de um só algarismo. E na segunda parte, temos somas de binários realizadas com números de mais de 2 algarismos. Agora vamos nos aprofundar ao cálculo de soma entre dois números binários. Suponhamos que tenhamos este número binário, e eu queira somá-lo a este outro número. O resultado da soma será este, porém vamos observar cada passo do cálculo para que possamos entender a lógica. Primeiro temos que somar os dois últimos algarismos da direita, que no caso é 1 mais 1. A soma destes valores em binário é o número 0, portanto, assim como na base decimal, devemos conservar o número 0 no resultado e subir o 1 para o topo da operação. No próximo passo temos que somar 0 mais 1, que daria resultado 1, porém, somando a 1 que havia subido no cálculo anterior, temos o número 0, que por sua vez deverá ser calculado igual ao valor anterior. Conserva-se o valor 0 no resultado e sobe-se o 1. Agora os próximos valores a somarmos será 1 mais 0, que de novo, ao somar com 1 que subiu teremos 0, que subirá 1 novamente. Na próxima etapa teremos a soma de 1 mais 1, o que resultará em 1, portanto, conserva-se o 1 e sobe-se o outro 1. Essa etapa é idêntica à anterior, portanto, conserva-se o 1 no resultado e sobe-se o outro 1. Agora temos o número 0 mais 1, o que dará 0, ou seja, conservaremos o 0 e subiremos o 1. Nesta etapa, somamos 0 mais 0 e depois só somamos mais 1 que havia subido, dando o resultado 1. E por último, somamos 1 mais 1, o que dará 0 de resultado. Com isso teremos o nosso resultado completo. Mas como havíamos visto na aula anterior, para que o número binário esteja completo, ele precisa primeiro ser múltiplo de 4, portanto basta adicionarmos mais 3 zeros à esquerda dele. Subtração de binários. Agora veremos como se comportam as operações de subtração na base binária. Os exemplos exibidos aqui demonstram primeiro as subtrações que utilizam apenas um algarismo e depois as subtrações com números maiores. Repare que ainda não estamos tratando das subtrações de números negativos, porque teremos uma seção exclusiva deles no final do vídeo. Assim como na soma de binários, vamos analisar também como funciona uma subtração de números binários não negativos. Primeiro usarei como exemplo o número binário 1110 menos o número binário 0110. Este aqui será o resultado. Portanto, 0 menos 0 é igual a 0, 1 menos 1 também é igual a 0. Novamente, 1 menos 1 será 0 de novo, e por último, 1 menos 0 será 1. Multiplicação de binários. Embora pouco usadas no home hacking, a multiplicação de binários se dá pelo mesmo processo da base decimal. Aqui estão alguns exemplos de multiplicação de binários. Vamos analisar o passo a passo de uma operação de multiplicação de binários. Primeiro temos o primeiro número da multiplicação. Depois adicionamos o segundo número, que será usado para multiplicar o primeiro. No nosso caso, esse número terá 2 algarismos. O resultado inicial desta multiplicação será zerado. Agora, assim como em uma multiplicação em decimal, temos que marcar a soma que será utilizada futuramente para multiplicações com 2 números. O resultado será este. Após isso, o resultado final da multiplicação será este.
Divisão de binários. Esta operação, apesar de ser muito incomum no home hacking, consiste em dividir um número binário por outro, porém atentando-se sempre que nenhum número pode ser dividido por zero ou que zero também não pode ser dividido por outro número, já que a base binária só possui o 0 e o 1. Vamos à construção de uma divisão de binários. Primeiro organizamos o divisor ao lado da chave, seguido do dividendo dentro da chave. O resultado desta divisão será o número 1, 0 e o resto será 0. Mas neste caso, mesmo que tenhamos uma divisão não inteira, o resto das divisões em binário sempre será 0, para todos os efeitos. Agora vamos estudar sobre as operações matemáticas que envolvem a base hexadecimal. Adição de hexadecimais. A adição de números hexadecimais se dá pelo mesmo processo das outras bases, ou seja, utilizamos todos os algarismos da base hexadecimal como se fossem da base decimal, nesta operação. Suponhamos que tenhamos que somar o valor 9d da base hexadecimal com o número bb. Ao somarmos esses números, teremos primeiro d mais b, que no caso é um 8, portanto, conserva-se o 8 no resultado e sobe-se o valor 1. O próximo passo é somar o valor 9 mais b, que terá resultado um 4, mas somado ao 1 que subiu, será um 5. Subtração de hexadecimais. A subtração dos números hexadecimais não negativos é um recurso bastante utilizado no home hacking, nas partes onde é necessário o recálculo de ponteiros. Por isso, vamos entender como funciona a sua lógica. Suponhamos que eu queira subtrair o valor 5f de 4, 0. O resultado será um f, porque primeiro temos que subtrair o f menos 0, que dará f, e depois subtraímos 5 menos 4, que dará 1. Multiplicação de hexadecimais. A multiplicação de hexadecimais também é utilizada no processo de recálculo de ponteiros no home hacking. Aqui estão alguns exemplos desta operação. Vamos fazer a multiplicação do número 23a vezes 3. O resultado desta operação será 6ae. Por quê? Primeiro nós calculamos 3 vezes a, chegando ao valor 1e, portanto, conserva-se o e sobe-se o 1. Depois temos 3 vezes 3, que daria 9, porém somando ao 1 que havíamos subido teremos a. Por último, 3 vezes 2, que será 6. Divisão de hexadecimais. Esta operação é realmente mais incomum de ocorrer no home hacking, porém, como seu processo se assemelha ao processo de todas as outras bases, falaremos um pouco dela. Seguem exemplos de divisões de números na base hexadecimal. Agora vamos realizar uma divisão do número 200 em hexadecimal pelo número 10. O resultado desta divisão será o número 20, e o seu resto será 0. Agora que já entendemos como funcionam todas as operações matemáticas que envolvem a base binária e hexadecimal, agora precisamos entender como funcionam os números negativos nestas duas bases, afinal, na base decimal esses cálculos também são válidos. Mas é importante ressaltar, números negativos em bases binárias ou hexadecimais não são utilizados no home hacking, porém irei abordá-los aqui para fins de estudo. Até o momento atual, conseguimos entender como funcionam todas as representações numéricas de valores que pertençam ao conjunto dos números inteiros não negativos, ou seja, aprendemos a lidar somente com os números que vêm depois do 0 na escala dos números inteiros. Mas o que aconteceria se precisássemos representar um número inteiro negativo em binário? Neste caso, precisaríamos usar as técnicas de complemento de 1 e complemento de 2. As técnicas de complemento de 1 e complemento de 2 funcionam da seguinte forma. Imagine a seguinte sequência em números binários. Esta tabela representa os números inteiros positivos de 0 a 8 representados na base binária e base decimal. Portanto, para representarmos o número 5 da base decimal dentro da base binária, teríamos o número 0101, o número 8 seria 1000. Mas como seria o número menos 5? É isso que vamos descobrir a partir de agora. Primeiro precisamos entender que o último número à esquerda de todo número da base binária representa o seu símbolo, que será inicialmente determinado pela seguinte regra. Para números positivos, o símbolo deverá ter o valor 0. Para números negativos, o símbolo deverá ter o valor 1. Com isso agora temos a seguinte tabela. Ao observar a tabela, que utiliza o complemento de 1, já reparamos de cara o estranho número -0,
o que pode acarretar em algum cálculo incorreto, se utilizarmos estes mesmos números em cálculos matemáticos. Vamos a um exemplo. Suponhamos que eu queira fazer o seguinte cálculo na base decimal: 5 mais menos 5. Pelas regras da matemática, o seu resultado claramente será 0. Mas vamos converter este cálculo para a base binária utilizando o valor de menos 5 obtido na tabela anterior, para ver se o cálculo irá funcionar. Aqui está o cálculo. Pois é. O resultado deste cálculo é o número 10 em binário, que representa o número 2 na base decimal. Portanto, o cálculo ainda está errado. A primeira tentativa que podemos fazer para resolver este problema seria usar a técnica chamada complemento de 1, que consiste em simplesmente inverter todos os números inteiros positivos, transformando-os em inteiros negativos, portanto teríamos a seguinte tabela agora. Então vamos retirar novamente o valor de menos 5 da tabela para utilizarmos no próximo cálculo. Portanto, agora com a técnica de complemento de 1, podemos repetir o mesmo cálculo do exemplo anterior a fim de obter um resultado positivo. Vamos ao cálculo. Certo. Continuamos com o erro. O número resultante do cálculo foi 1111 menos 0, ou seja, obtivemos o número inexistente de menos 0. Mas repare um detalhe interessante neste resultado. Se subtrairmos menos 1 da base decimal do resultado obtido, chegaremos ao valor desejado, que é 0 em binário, além de que a mesma técnica pode funcionar a partir de qualquer número inteiro positivo ou negativo. O nome da técnica é complemento de 2. Portanto, usando complemento de 2, teremos a seguinte tabela. Repare que agora não temos mais o estranho número menos 0 na lista e todas as correspondências de números positivos tiveram seus valores invertidos. Portanto, vamos ao cálculo anterior novamente, porém agora utilizando o número 1011 para o número 5 negativo. O cálculo será esse. E o resultado será 0. Pronto. Conseguimos realizar uma operação binária com um número negativo. Certo. Conseguimos chegar ao final de mais um vídeo tutorial do canal. Dessa vez aprendemos a realizar operações matemáticas com números binários e hexadecimais, além de compreendermos como funcionam os números negativos nestas bases. Nos vemos no próximo vídeo e não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e ativar o sininho para mais conteúdos. Até mais!